A abertura do Fórum Castelo Branco veio transformar o panorama comercial do concelho. Em apenas 3 anos, o novo espaço comercial criou novos hábitos e trouxe novas tendências, tornando-se num dos principais locais de eleição dos albicastrenses. O Fórum Castelo Branco acaba de comemorar o seu 3º aniversário. Qual é o balanço destes 3 anos de atividade? O balanço é obviamente positivo. Olhando um pouco para o perfil do Fórum, para as expectativas do investidor, para as expectativas dos agentes económicos e também considerando aquilo que foi o impacto da oferta nos consumidores, acho que efetivamente tivemos um balanço e estamos a ter obviamente um balanço positivo. São obviamente 3 anos, permite já tirar alguma consolidação de todo esse percurso do Fórum Castelo Branco e entendo que, acima de tudo para a região e para a cidade de Castelo Branco, houve claras e obviamente grandes benefícios. O impacto gerado com a abertura do Fórum junto dos consumidores de toda esta região e as receitas criadas têm correspondido às expectativas iniciais? É um pouco uma pergunta que vem na sequência da primeira, não é? Sim. Mas em termos de criação de riqueza, esta é uma altura que também não ajuda, não é? Bem, efetivamente há um conjunto de expectativas, quer por parte do investidor, quer por parte dos agentes económicos, que são diferenciadas, como é lógico, não é? E compreendo com a atual conjuntura económica que há um conjunto de expectativas que podem não estar devidamente de acordo com as que foram traçadas inicialmente. No cômputo geral, eu penso que o benefício e a expectativa inicial foi superada e claramente atingida, repare. E obviamente não estou a falar apenas dos agentes económicos que estão inseridos no Fórum Castelo Branco, estou a falar em toda uma comunidade na região. Há agentes económicos que direta ou indiretamente se relacionam com o Fórum Castelo Branco e que efetivamente também beneficiaram da implementação do Fórum. É como digo, acho que em termos gerais o Fórum Castelo Branco respondeu às expectativas e tem vindo a consolidar-se na região, tem vindo efetivamente a conseguir fidelizar consumidores e clientes e tem sido um percurso perfeitamente normal e com bons resultados. A situação financeira do país atualmente não é muito favorável à atividade comercial. Os lojistas têm sentido os efeitos da crise? Sim, repare, é inegável que efetivamente há uma conjuntura económica desfavorável e não podemos ocultar isso. É também a nossa missão, um pouco como entidade gestora, perceber essas realidades e ir adotando um conjunto de medidas que minimizem esses impactos e também um conjunto de medidas que auxiliem aqueles agentes económicos e os nossos parceiros, efetivamente, que vão atravessando algumas dificuldades. Na realidade, mesmo tendo em conta a conjuntura atual, eu penso que temos aqui situações verdadeiramente diferenciadas, porque a crise também, qualquer crise, proporciona um conjunto de oportunidades. E, na verdade, eu acho que é isso um pouco que tem vindo a acontecer. De facto, há agentes económicos que têm tido resultados verdadeiramente interessantes no panorama atual e, se calhar, alguns agentes económicos, inegavelmente, terão mais dificuldade. É a nossa missão, um pouco como entidade gestora, fazer um pouco esta ligação, inclusive com o proprietário, gerindo um pouco estas expectativas de ambas as partes e procurar soluções que minimizem as dificuldades que vão surgindo e criando, digamos assim, sinergias também com outros, com aqueles que estão melhor, ao fim e ao cabo, também para conseguirmos alavancar a sua atividade e é a nossa missão criar todo um conjunto de eventos e campanhas no sentido de atrairmos cada vez mais visitantes ao Fórum e atrairmos cada vez mais negócios a toda esta comunidade económica que faz aqui parte do Fórum Castelo Branco. Ou seja, procuram, através da criatividade, digamos assim, contornar um pouco esta sem dúvida. Isso é que faz a diferença, não é? Repare,
Quando nós estamos a falar num cenário de dificuldades, e é um pouco nas dificuldades que nós efetivamente ganhamos um bocadinho de criatividade e de capacidade para olhar de uma forma crítica para algumas das situações que cá no passado não nos apresentavam como dificuldades, e temos que saber contornar. Eu penso que, de facto, claro, é essa aposta que nos fará efetivamente ultrapassar a atual conjuntura económica da melhor forma, porque repare, aquilo que é importante criar é criar eventos e efetivamente campanhas e muito mais, não é? Até no que diz respeito a alguma atividade mais cultural, a interligação com a comunidade local, no sentido de proporcionarmos bons momentos e momentos de lazer e de cultura aos nossos visitantes, atraindo assim um pouco um maior número elevado de visitantes. Depois, obviamente, com algumas políticas também financeiras e comerciais, procurarmos dinamizar o comércio que é gerado no Fórum Castelo Branco. E é lógico que passará um pouco por isso, quer dizer, disse bem, acho que é criatividade, acho que podemos ir por aí, porque de facto todas estas inovações ou até estas parcerias vai passar um pouco pela criatividade e pela envolvência de um conjunto de entidades, muitos locais, no sentido de se potenciar negócio, ao fim e ao cabo, para minimizar um bocado o impacto da crise, como é lógico. Quer destacar algum exemplo concreto dessas soluções ou dessas medidas que procuram dinamizar, digamos assim, todo este espaço? Olha, posso destacar muitas, obviamente, repare, sem ir diretamente ou especificamente a um conjunto de iniciativas que estão neste momento a ser desenvolvidas, posso lhe dizer que é a nossa preocupação estreitar laços com um conjunto de organismos e entidades locais, quer no que diz respeito ao ensino, quer no que diz respeito à cultura, à música, tudo isto no sentido de proporcionarmos e trazermos a cultura, trazermos a música, trazermos eventos que convidem as pessoas não só de Castelo Branco, da região, e até porque nós temos um impacto significativo, e isso tem vindo a ser demonstrado da nossa vizinha Espanha, portanto temos muitos visitantes espanhóis, e acho que temos que potenciar estes mercados. E eu acho que nestas alturas em que efetivamente há uma situação económica menos favorável, toda e qualquer sinergia e repare, nós estamos a falar de um espaço, o Fórum Castelo Branco é um espaço privilegiado na região, nós temos um espaço que nos permite fazer um conjunto de eventos e criar um conjunto de eventos, porque temos mais do que infraestruturas para isso, e é nosso entendimento disponibilizar-nos também para divulgarmos, para estarmos ao lado desses organismos, porque para nós obviamente tem valor acrescentado, porque estamos a proporcionar valor acrescentado às pessoas que nos visitam, mas também estamos a proporcionar visibilidade a todos esses organismos, estamos a criar uma dinâmica na cidade e na região que acho que é importante, não só para todos os agentes económicos que atuam no Fórum Castelo Branco, mas para toda a economia da cidade e da região, porque vamos trazer pessoas, queremos trazer cada vez mais pessoas, e eu penso que o Fórum Castelo Branco é de facto um caso, é um ex-libris, digamos assim, tem condições únicas e para poder proporcionar este conjunto de ligações e estreitar ligações. Portanto, é uma aposta que é para continuar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria mais, eu acho que é para reforçar. É um pouco tem sido um pouco esse nosso empenho. Temos desenvolvido um conjunto de contactos precisamente nesse sentido. Acho que é importante criarmos sinergias, potenciarmos o mais possível estas ligações com entidades locais e não só, mesmo da própria região e se calhar até de outras regiões do país, no sentido de potenciarmos e darmos também à região uma visibilidade que podemos dar, porque efetivamente temos muitos visitantes
dos mais diversos pontos do país e até não só, não é? Como deve calcular. Referiu também os visitantes de Espanha. Sim. Esse é um fenómeno mais recente ou desde que abriram sempre tiveram clientes espanhóis? Não é de facto um fenómeno recente, mas no entanto tem havido um crescendo. Nós recentemente estamos a desenvolver um estudo de mercado e estamos a desenvolver alguns esforços no sentido de perceber também esta realidade e em breve vamos ter alguns resultados que eu penso que irão ser surpreendentes nesse sentido, porque de facto temos vindo a notar, tem havido de facto um acréscimo de visitantes da nossa vizinha Espanha. Nós notamos isso e eu penso que tem vindo a crescer um pouco também porque a marca Fórum Castelo Branco tem começado a tornar-se mais vincada. Nós notamos inclusive na fidelização dos clientes que temos vindo a ter o cliente habitual já se habituou à marca, já se habituou ao conceito, já se habituou ao fórum e então já vem com mais regularidade e isto é um pouco, repara, normal também, a divulgação do espaço ao longo do tempo vai acontecendo, não é? E eu penso que em Espanha isso tem sentido e temos sentido claramente um acréscimo dos visitantes espanhóis e é um mercado obviamente que nos interessa explorar. Para uma cidade de pequena dimensão como Castelo Branco, o Fórum pode dizer-se que alterou por completo o panorama comercial, dificultando um pouco a vida ao comércio local. Acha que o comércio local tem possibilidades de sobreviver perante esta concorrência? Olha, eu na verdade não estou perfeitamente certo se o Fórum Castelo Branco dificultou a vida ao comércio local. É provável que tenha havido algum impacto. Na verdade, alguns agentes económicos que já atuavam no comércio local tiveram também no Fórum Castelo Branco uma oportunidade de estar inseridos num conceito completamente diferente e agarraram essa oportunidade e se calhar potenciaram os seus negócios. Por outro lado, entendo também que o Fórum Castelo Branco veio trazer à cidade não só mais pessoas, como criou mais emprego, e por outro lado também proporcionou a agentes económicos locais, e não só, da região, oportunidades de negócio. Nós temos inúmeros fornecedores, temos inúmeras necessidades a nível de prestação de serviços, até mesmo produtos, que efetivamente são proporcionados por fornecedores locais e regionais. Por isso eu acho que aí há um benefício claro ao consumo, mas também ao emprego, sem dúvida ao consumidor local também se passou a ter efetivamente outro tipo de necessidade, mas também outro tipo de oferta. Por isso eu não sei, e na minha visão, eu penso que os dois mercados, os espaços comerciais e o comércio de proximidade, acabam por ser complementares. Acredito sim que tenha que haver um reposicionamento, porque aquilo que faz toda a diferença num espaço comercial, como é o Fórum Castelo Branco, se calhar num comércio de proximidade tem que ser trabalhado para que seja diferenciador. Há aqui questões que claramente são diferenciáveis e é preciso, se calhar, trabalhar na diferenciação, no valor acrescentado, para poder fazer face a esta concorrência, digamos assim, se lhe quiser chamar. Na verdade, ela existe, como é lógico, não vai existir. Mas, por outro lado, acho que nós conseguimos trazer mais pessoas à cidade, conseguimos também criar oportunidades de negócio e a concorrência é sempre salutar. E depende um pouco da capacidade também criativa, como falávamos há pouco, se calhar de alguns destes agentes económicos que trabalham no comércio de proximidade, em perceber quais são as mais-valias que têm que efetivamente criar como valor acrescentado para poder ter os seus clientes e manter os seus clientes e manter os seus negócios, como é lógico. Não entendo que seja claramente uma concorrência e que isso vá de hoje para amanhã criar uma dificuldade acrescida ou até mesmo eliminar o comércio de proximidade, porque acho que isso é sempre necessário e, como digo, acho que é complementar. Nos últimos anos temos assistido a uma concentração do comércio nas grandes superfícies e em grandes espaços comerciais. Qual é o conselho que daria ao comércio tradicional? Olha, era um pouco isto que lhe estava a dizer. Acho que o consumidor vai obviamente diferenciar o comércio de proximidade e o comércio no espaço comercial, no centro comercial.
aquilo que, obviamente, todo consumidor tem um perfil diferente. E se calhar há um conjunto de consumidores que têm um mercado mais apetecível, que é o espaço comercial, porque têm tudo à mão, portanto há um conforto, há toda uma envolvência completamente diferente do comércio de proximidade. Eu o conselho que dou aos agentes económicos que atuam no comércio tradicional, comércio de proximidade, é claramente diferenciarem-se. Seja de que forma for, mas a ideia será efetivamente criar valor acrescentado à sua prestação de serviços, não é? Criarem um valor acrescentado direcionado àquele nicho de mercado que vai ser o nicho de mercado que prefere claramente o comércio de proximidade. E isso passa por aí, claramente será criar diferenciação, criar valor acrescentado, criar serviços, criar um conjunto de mais-valias que façam o consumidor optar por se fidelizar ao comércio tradicional, em vez de recorrer a um comércio mais de consumo, mais agressivo do que num espaço comercial. Cada caso será, obviamente, o seu caso. Não é? Está prevista alguma novidade para breve? Estão várias novidades. Repare, acima de tudo, aquilo que eu daria maior destaque como novidade será um conjunto de eventos e, como falámos há pouco, um conjunto como lhe dizer, ao fim e ao cabo serão, não queria fugir muito à sua pergunta, mas a ideia é tentar-lhe responder da forma mais diplomática possível. Na verdade, nós temos ainda a promover um conjunto de sinergias e algumas ações em conjunto com entidades e organismos locais. Não queria estar a especificá-los porque ainda é um pouco embrionário, mas as coisas já estão mais ou menos alinhavadas. A ideia é trazermos cada vez mais cultura, cada vez mais eventos produzidos, realizados, idealizados por organismos em Castelo Branco e dinamizarmos mais o Fórum Castelo Branco. Eu penso que nós já temos uma dinâmica muito interessante, mas a ideia é trazer as pessoas, tirá-las de casa e trazê-las para o Fórum Castelo Branco, não só para virem às compras, mas para virem passar um tempo com familiares, passar o tempo com alguns eventos culturais, ao fim e ao cabo estarem envolvidos num ambiente perfeitamente descontraído e que lhes traga alguma mais-valia a nível cultural e de lazer. E eu penso que isso será aquilo que é a nossa aposta clara a nível de novidades. Obviamente vamos procurar fazer um refreshing um pouco à imagem do Fórum Castelo Branco, vamos apostar numa imagem mais aberta, mais jovem, mais agressiva no bom sentido, mais dinâmica, que obviamente o consumidor está cada vez mais exigente. Isto também um pouco de acordo com o que falávamos há um bocado para o comércio tradicional. Repare, o consumidor, o cliente hoje em dia é cada vez mais exigente e procura um bocadinho mais dos serviços que já está habituado. Os serviços que eles dispõem já são de lado adquirido, portanto ele está à procura de um bocadinho mais, do que é que lhe podem proporcionar mais. E nesse aspecto eu penso que o nosso consumidor, o nosso visitante, também está à procura de outras marcas, está à procura de outra oferta e nós temos trabalhado um pouco nesse sentido. Posso dizer que nós vamos agora inaugurar brevemente uma agência de viagens no Fórum Castelo Branco e obviamente há um conjunto de novas marcas que estão muito interessadas em vir estar em Castelo Branco, no Fórum Castelo Branco, marcas com grande peso, e acho que é por aí que passará as nossas novidades, essencialmente em criar melhor oferta, melhores serviços e apostar claramente na cultura e no lazer. Podem adiantar mais alguma marca que esteja prevista para breve? Prefiro não fazer. Na verdade, há um conjunto de marcas interessadas em estarem no Fórum Castelo Branco e muitas vezes estamos aqui sujeitos às melhores localizações e é toda uma negociação, como deve calcular. Mas não lhe posso adiantar muito mais que isso, não é? Como deve calcular. Relativamente, e é uma última questão, relativamente às chamadas lojas âncora, as questões são para continuar?
Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Repare, as lojas âncora estão posicionadas muito bem estrategicamente. Acho que têm boas performances. Parece-me que, inclusive, o sucesso é inegável, obviamente. O sucesso do Fórum Castelo Branco, em grande medida, se deve às lojas âncoras, como é evidente. E nesse aspecto não vejo, muito pelo contrário, acho que são claramente para continuar. Portanto, a nossa missão será trazer mais lojas âncora para o Fórum Castelo Branco e acho que por aí estamos no bom caminho.